Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos análise da semana política e económica. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, que vai ser quase inteiramente dedicado ao último debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, deixe-me só recordar que o canal A Cor do Dinheiro tem uma parceria com o Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sem Diesel e Data. E mais, temos mais uma parceria, que é da Belt, beltseguros.pt, Belt Cinto Seguros. Ora bem, como dizia há bocadinho, o programa de hoje vai ser todo ele dedicado ao que se passou ontem no debate entre os dois principais candidatos a primeiro-ministro. Muita picardia, muita agressividade, em alguns casos pouca clareza sobre os projetos e as propostas em cima da mesa, mas no final de contas o que é que saiu dali? Eu vou começar exatamente pelo Jorge Marrão. Jorge, o que é que achaste do debate? Eu pensei que ias começar por Joaquim, portanto eu estava assim tão preparado, mas... Joaquim, o que é que achou do debate? O retrato da política em Portugal. Ou seja... Que é um retrato muito escuro, pouca iluminação e ainda por cima com... a cor de burro quando foge, que é sempre cinzento, não é? Porque ele vai a fugir. E, portanto, o que eu vi foi candidatos a dirigentes políticos em fuga. Porque é que Joaquim diz que estavam não enfrentam a questão política essencial, que é porque é que se repete sempre a mesma coisa à espera de que o resultado seja diferente. Para o Einstein isto era a definição de estupidez, porque de facto fazer a mesma coisa que já se fez antes e esperar que o resultado seja diferente é mesmo esperar a intervenção divina que muda o universo. Porque o resultado só será diferente se o universo mudar. Agora, vamos lá falar um pouco mais a sério. Eram dois aspirantes à função política que não mostraram conhecer a complexidade a que eles se candidatam para ser gestores dessa complexidade. E, portanto, aquela história do cão que vai atrás do automóvel. Bom, e se apanhar o automóvel? O cão não sabe o que é que há de fazer com o automóvel. E, portanto, aquilo pareceram cães atrás de um automóvel, ladravam muito, mas o automóvel seguia o seu curso. Não é a primeira vez que a política portuguesa se transforma nisto. O rei Dom Carlos era um exemplo clássico do tolerante a todas as incapacidades. Até que acabou a monarquia. A seguir veio a República. Também acabou a República. E a República tinha uma característica essencial. Tinha republicanos que só admitiam que eles estavam preparados para exercer o poder. Todos os outros não só não estavam preparados, como eram incapazes de explicar o que é que queriam fazer. Nós, depois de 25 de Abril, juramos que não íamos mais repetir os erros do passado. Só que, 50 anos depois, estamos exatamente como o regime anterior ao fim de 48 anos,
que não sabia para onde é que havia de ir. Joaquim, mas repare, nós hoje em dia temos um eleitorado supostamente mais sofisticado e mais informado. Ou seja, temos um povo que à partida não devia permitir isso, mas está a acontecer. Mas temos dirigentes que repetem as mesmas atitudes e que por isso produzem os mesmos resultados. E aí volta a definição de estupidez do Einstein. É que, de facto, para ter resultados diferentes, é preciso ter atitudes diferentes. E quando tivemos atitudes diferentes, as coisas mudaram. Por exemplo, o Sá Carneiro só é explicável, mesmo nos seus exageros, só é explicável em função do modo como ele interpretava o papel do Partido Socialista na democracia portuguesa. E na versão Sá Carneiro, e também em parte na versão Cavaco Silva, o Partido Socialista é a força de bloqueio. Isto é aquele que bloqueia o jogo da alternância ao impor a sua exclusividade para o exercício do poder. Só eles é que merecem governar. Todos os outros são usurpadores do poder democrático. Joaquim, desculpa lá eu insistir nisto, mas na monarquia mais de 90% da população era analfabeta. Quando nós tivemos o nascimento da Primeira República, mais de 90% da população era analfabeta. Quando nós tivemos o advento desta Terceira República, 70%, menos de 70% da população era analfabeta. Hoje em dia, nós já temos no ensino universitário, melhor, no ensino secundário, em certos níveis, mais gente a estudar do que tem os melhores países da Europa. Como é que um país que hoje em dia já não é analfabeto permite isto? Não acha estranho? Porque há países que têm pouca sorte. Isto é, a sua distribuição em termos de classes sociais e em termos de acumulação de poder e acumulação de capital, a sua distribuição destes indicadores é desfavorável a uma estratégia de crescimento. Eu há pouco, conversando com o Jorge, recordava-lhe uma experiência que eu tive na Lisnave e que me explicou, ou que me permitiu explicar, o que era a função pública. Então, falando com um dirigente sindical da Lisnave, ele dizia-me que, quando veio para a Lisnave, o contrato era salário mais horas extraordinárias. E, portanto, a verdadeira habilidade deste funcionário era gerir e gerar horas extraordinárias. Ora, como tendo um navio parado num estaleiro de reparação significava perder muito dinheiro, era a alavanca de que o sindicalista se servia. Se não fazem aquilo que eu digo, então vão ter o prejuízo das minhas horas extraordinárias. Ora, esta vocação para as horas extraordinárias é uma tragédia para uma economia e para o país que tiver essa economia. E nós violamos todas as regras da lógica de mercado quando admitimos estas vantagens corporativas de quem se pode colocar à saída das massas monetárias para as distribuir. Deixa-me ir aqui ao Jorge. Jorge, debate ontem.
Eu bem sabia que era melhor o Joaquim começar, porque vou-me permitir, não é discordar do Joaquim, mas ir por um caminho diferente. O Joaquim queria ter 2 atores políticos pela frente, diferentes e mais bem preparados. Porque se recorda do que se passou em várias crises nesta República. Mas a realidade é que nós temos que lidar com o que temos pela frente. E estes atores são resultantes de uma crise política, de uma maioria absoluta e de um processo judicial para além de, pelo menos que eu me recordo, 13 trapalhadas com ministros. 13. Portanto, temos que nos lembrar disso. Ministros e secretários de Estado. Hã? Ministros e secretários de Estado. Ministros e secretários de Estado. Portanto, é por causa disso que estamos aqui. E, portanto, é muito difícil estes atores estarem preparados para isso. Mas sendo este o teatro que nos oferecem, e eu gostava de tentar explicar às pessoas que tudo o que nós estamos a assistir é um teatro político muito bem encenado e que nós temos que estar atentos e desconfiar de alguns movimentos. E eu aqui vou fazer a minha declaração de interesse, ou seja, aquilo que eu vou dizer é num interesse que as pessoas não votem no Partido Socialista. Portanto, tenho que fazer a minha declaração de interesses. Eu já fiz a minha. Apesar de ter que, naquilo que for necessário, reconhecer o que foi bem feito, ou o que está a ser bem feito, ou o que poderia eventualmente ter sido bem feito se tivessem pensado de outra forma. Então, o que é que nós temos pela frente? Os portugueses têm pela frente, para decidir a 10 de março, escolher a continuidade ou a mudança. Não há grandes alternativas. Se quiserem escolher a continuidade, escolham Pedro Nuno Santos. Se quiserem escolher a mudança, escolham Luís Montenegro. Quem olhar para a história das eleições nos últimos anos em Portugal, verifica que isto é mais ou menos uma sinusoide. Vai o PS para baixo, depois vai o PSD, vai o PS, vai o PSD, portanto é assim que isto anda. Portanto, agora os portugueses têm que decidir se é o momento ou não para a AD. Não há muito para discutir. Mas se assim é, então nós temos que fazer a pergunta porquê é que temos que escolher a continuidade? E o debate ontem foi um grande debate, porque dá para perceber que os portugueses não devem escolher a continuidade. Onde é que não devem escolher a continuidade? Por diversas ordens de razão. O candidato que aparece é um candidato que foi demitido, ou que se demitiu, já não me recordo, demitiu-se, aconselhado provavelmente. Mas não tinha outra hipótese. Não tinha outra alternativa. Portanto, é um candidato que se demitiu e que, durante a campanha eleitoral, foi convidado a portar-se melhor, a ser moderado. E depois verificou que aquilo não tinha resultado e então tornou-se aquilo que ele sempre foi e que demonstrou no debate. Enfant terrible. Enfant terrible não é só enfant terrible. Eu quando vinha a falar com o Joaquim, perguntávamos, obviamente em voz alta um ao outro, Pedro Nuno Santos poderia parar um conselho de administração de uma grande multinacional? Não. Provavelmente não. E quais são as características que o impediriam de chegar lá? E porquê é que se teria que recrutar? E o que é que me parece? É que quando ele fala em ação, a pergunta é para quê? E como é que um jovem candidato a primeiro-ministro, com a idade que tem, vem referir que o que é importante são os 50 anos de Abril e o Serviço Nacional de Saúde? O futuro que ele quer assegurar aos portugueses é o maior desastre dos últimos anos operacional de governação do Partido Socialista, que foi o Serviço Nacional de Saúde, para comemorar os 50 anos. E então o que é que eu aprendi no debate? Que
Pedro Nuno Santos é um jovem envelhecido que quer recuperar uma dimensão romântica de Abril com mais os seus companheiros de rutas. Basta ver, por exemplo, a jornalista Ana Sá Lopes, que foi logo a saltar a escrever que o Pedro Nuno ganhou o debate. Portanto, é como se a geringonça tem que renascer outra vez das cinzas. E a pergunta é, quem desfez a geringonça foi a própria geringonça, andava o PSD perdido em disputas de lideranças, quem desfez a maioria absoluta foi quem a construiu, e de repente vamos ter todos que continuar com Pedro Nuno Santos. E para os espectadores perceberem o que estás a dizer, o podcast do Público sobre esta matéria de ontem é Pedro Nuno Santos ganha e Montenegro apaga-se no Capitólio. Pronto. E, portanto, quando se olha para isto, pergunta-se, então, o que é que se está a querer fazer? E então está-se a querer reconstituir uma história que foi inacabada por António Costa, que é claramente o silenciamento da direita como alternativa. Porquê? Porque quando António Costa escolhe o Chega como oposição, queria esvaziar o PSD, queria radicalizar a política e perpetuar-se no poder. E fazer um movimento todo à esquerda e fazer o pleno da esquerda. Que é interessante verificar que esse movimento apareceu no debate. Ou seja, há um debate, há ali um debate dentro de outro debate. E qual é esse debate? É que os dois candidatos, nenhum falou, nem os jornalistas quiseram falar nos temas que de repente se tornaram relevantes na sociedade portuguesa. Imigração. A imigração, a justiça e a corrupção. Passaram ao lado. Ora, o que Mas é que... isso é culpa dos jornalistas. Não, eu nessa matéria não culpo os jornalistas porque eu teriam que fazer como fazia Álvaro Cunhal. Quando alguém lhe perguntava sobre o tempo, ele dizia, já respondo, mas eu quero falar na reforma agrária. Portanto, eu acho que eles podiam ter feito o mesmo. Ou seja, podem fazer as perguntas que quiserem, mas eu respondo ao que quero. Se o senhor tem entrevistado, não é você que me obriga a responder. Eu também quero dizer coisas. Portanto, poderiam ter feito. Propositadamente não o fizeram. E esconderam-se, por isso a expressão do Joaquim é boa, que foram cinzentos nisso. Mas eu queria voltar à questão de Pedro Nuno Santos. A questão é, se nós temos que escolher na continuidade e temos que escolher na mudança. Os argumentos de Pedro Nuno Santos é de um derrotado. Claramente. Como assim? Quando ele diz a viabilização do governo do PSD, porquê é que ele diz isto? Porque deve ter sido uma reunião, presumo, ultra secreta dentro do PS, não sei se houve ou não, estou a especular, em que devem ter dito, repara que nós em março, o 25 de Abril é 25 de Abril, são poucos dias. É melhor nós nunca deixámos a extrema-direita chegar ao poder com a AD. Mas, Jorge, isso representou, e eu achei curiosíssimo que nenhum jornalista tenha depois, nenhum comentador tenha analisado isso a seguir, isso é uma alteração da posição de Pedro Nuno Santos de 180 graus. Não é alteração, é uma alteração tática insidiosa e que revela o que é que está por trás da estratégia do Partido Socialista. É fingir que vai deixar governar a AD para depois, porque ele faz uma coisa interessante, que é, ele diz, nós provavelmente não votaremos contra uma moção de rejeição que apareça, poderia ser o Chega a apresentá-la, mas depois veremos logo no orçamento o que é que acontece. Então o que é que querem? Querem passar com o 25 de Abril sem o que dizem a extrema-direita no poder. É basicamente isso. Mas vamos então às questões essenciais do debate. Aquele debate é um debate em que, sendo aqueles atores, demonstrou personalidades muito diferentes. A personalidade de Pedro Nuno Santos, na minha opinião, é uma personalidade construída pela comunicação social. Penso que o Emílio Rangel dizia que as televisões conseguiam vender sabonetes e criar presidentes. Uhum. É verdade que conseguiram construir uma ideia de Pedro Nuno Santos. Quando aparece nas câmaras da televisão e aparece com tudo o que está por detrás do que andou a fazer, nós percebemos que está ali muita incapacidade, muito voluntarismo, e o voluntarismo de Pedro Nuno Santos é que vai assustar o eleitorado moderado do Partido Socialista
e da AD. E eu fiquei com a sensação no debate ontem. Não, mas vai assustar, porque, Camilo, como é evidente, é uma pessoa que terá imensa dificuldade em fazer equilíbrios, porque quer basicamente argumentar. É uma pessoa que gosta de estar no púlpito. Quem está na decisão, a decisão é uma coisa reservada, ponderada e equilibrada. Por isso é que nós nos assustamos muito e as pessoas não gostam de ver o Presidente da República sempre a falar. Costuma-se dizer, uma pessoa que fala muito pondera pouco. Já não é o mesmo com Montenegro. Viu-se que Montenegro queria... há ali diferenças, e eu não estou a dizer isto porque, mesmo com a minha declaração de interesses, que gostaria que os portugueses voltassem massivamente à direita, na AD, na Iniciativa Liberal, no Chega, onde quisessem, dessem um cartão vermelho ao Partido Socialista para perceber, uma vez mais, que a política não é aquilo que aconteceu nos últimos anos, ou não deveria ser, sabendo nós que é sempre uma alternativa no regime e que ainda bem que continuará a ser, aquele Partido Socialista, esta forma de fazer política deve ser realmente punida. Montenegro tem uma expressão um bocadinho diferente. Vê-se que Montenegro há um momento em que quando ele veste o fato de presidente do grupo parlamentar, se torna muito eficaz na comunicação. E porquê é que não deixaram fazer isso? Pronto. Porque foi ele... Eu acho que o debate é interessante porque o debate começa por Montenegro relativamente fragilizado, porque ficou até admirado com a alteração de atitude de Pedro Nuno Santos, que estava uma versão socialista de André Ventura, a interromper e isto e aquilo, e depois mostrava papéis e fazia aqueles gestos todos, e mais um minuto, e menos um minuto, foi-lhe dito, faz o que tu sempre fizeste na vida. Portanto, ele fez isso. Montenegro ficou mais ou menos um bocado baralhado e depois percebeu, mas tu queres ir por aí, então agora vou começar a falar. E eu acho que nesse momento, e nota-se, há ali uma expressão que é fantástica, a admiração, a cara de estupefacto de Pedro Nuno Santos quando Montenegro lhe fala nos temas da saúde. Claramente. Onde Pedro Nuno Santos perdeu claramente o debate. Mas completamente. Na saúde e nas pensões. Sim. E perdeu em dois temas do Estado Social. Nas pensões eu não tenho a mesma certeza. Acho que eu vou estar onde ele perdeu. Eu já vou chegar às pensões. Mas na saúde, com tanta prosápia de Pedro Nuno Santos sobre a saúde, eu dei-me ao trabalho ontem de ir ver algumas coisas sobre a saúde. Eu não sei se consigo aqui ir ao telemóvel, mas eu aconselho as pessoas a fazer 2 ou 3 coisas. Mas podes consultar o telemóvel. Uma é irem ver o documento feito pelo Parlamento sobre o Dia Mundial da Saúde, em que tem lá a história do Serviço Nacional de Saúde e a evolução da saúde em Portugal. Jorge, estás a falar da lei que criou o SNS. Não é só a lei. Mas espera. É que normalmente a esquerda aparece com a história de que foi o PS que criou o SNS por causa da lei criada em 1979. As pessoas esquecem os primeiros anos do SNS, além de terem sido muito impulsionados por uma pessoa do PST também, que se chama Albino Aroso, que o Joaquim costuma falar aqui muitas vezes, tem outra coisa, é que o SNS cresce mesmo a sério quando Cavaco Silva se torna Primeiro-Ministro, e não durante os consulados do Partido Socialista. É essa a ideia que eu tenho. E essa história está muito mal contada em Portugal. Essa história está muitíssimo mal contada. Pois. Porque o debate que é feito, as propostas sobre o Serviço Nacional de Saúde e as propostas que, na parte do PSD e do CDS, não era Serviço Nacional de Saúde, mas era Sistema de Saúde. Sim. Podem chamar o que quiserem. Dando a ideia, e essa é a maior falácia que é introduzida no debate, que, vamos ver, o decreto-lei Arnaud é um decreto-lei que se enquadra constitucionalmente. Sim, porque a Constituição manda criar o SNS. A Constituição manda o Serviço Universal e Gratuito, Sim. Prestação de Serviços de Saúde. Portanto, e esqueceram-se quem é que aprovou a Constituição? Foi o PSD. O único que não aprovou foi o CDS.
E explicou porquê. E o CDS também explica porque é que queria uma lei diferente. Mas o mais interessante, e para nós percebermos esta voragem, se quisermos, de ir atrás dos acontecimentos, esse documento do Parlamento, que explica as votações todas e as leis todas, está muito bem feito, diz uma coisa interessante. E temos que lembrar que isto tudo começou em 1901 com o Ricardo Jorge. Ui. Ou seja, esta ideia que o Joaquim nos transmite sempre, que ou o PS governa, ou ele a governar, ou os outros não podem governar sem a autorização dele. O problema de Pedro Nuno Santos é que se quer monopolizar a democracia. É uma espécie de transferência. Se todos os capitães de Abril, entretanto, morrerem, que é natural... O herdeiro é o Partido Socialista. Onde é que eles vão aparecer? Os novos capitães de Abril. E é isso que eles querem fazer. Pois. Querem agarrar-se que a democracia é a propriedade do Partido Socialista. E é interessante ver que... Olha, está ali o documento que estás a falar. Não, este é um documento... Não, é um documento que aparece... Do Parlamento, que é no Dia Mundial da Saúde. Sim. E depois também o Marco vai já procurar. O Marco procura e tem lá isso. Mas o que é interessante ver é que Luís Montenegro tem exatamente a mesma reação de estupefacção que tinha o PSD quando foram os debates que havia na época do Joaquim entre o Soares, o Sá Carneiro, o Freitas do Amaral. Ele olha e diz assim, mas o que é que isso tem a ver com a realidade quando tu não fizeste nada? E então, para as pessoas pararem um bocadinho e pensarem, eu gostava de lhes dizer isto. Como é que um candidato a primeiro-ministro fala na prestação de serviços de saúde e metade dos hospitais, são mais de metade, são privados? Então, quem é que presta serviços de saúde a quem? São os portugueses uns aos outros, independentemente se é público. Olha, é este o documento? É exatamente esse. Eu vou já mandar para... Aliás, vou pedir a Marco, foca aqui e eu já te mando Ora bem, já está ali no ecrã. O ato fundador da SNS. O ato fundador. Vale a pena as pessoas lerem tudo para perceber o que foi o debate. E já agora deixa-me dizer aos espectadores que vou disponibilizar aqui o link deste documento a seguir, precisamente para as pessoas poderem consultar e perceberem o que é a SNS. E depois, e por isso é que eu digo que é a tal ideia de construir uma nova narrativa. Quando ele faz isto tudo, esquece de uma coisa. Eu faço... quantos decretos é que o governo de António Costa fez sobre a habitação? Por mais decretos que faça, o único verdadeiro decreto é quando há mais habitação é mais barata. Pronto. O Serviço Nacional de Saúde é a mesma coisa. Há o ato fundador e depois há quem é que executou. Quem é que executou? Então vão ao Pordata, façam-me esse favor, e vão ver o número de hospitais ano a ano, como é que evoluem, quando é que eles nascem. E por isso é que Pedro Nuno Santos fica admirado quando o Luís Montenegro diz: você produziu zero. E por acaso foi daqueles momentos em que Pedro Nuno Santos foi completamente apanhado em Mas é zero. Mas, Camilo, e depois outra coisa, que eu acho que o Luís Montenegro teve muito bem quando diz: e vocês é que são amigos da indústria farmacêutica. Quando a esquerda diz que a saúde não é um negócio, eu vou relembrar às pessoas 2 ou 3 números. Todos os equipamentos hospitalares são fornecidos por privados. Para o público, para os hospitais públicos e para os hospitais privados. Então o setor público está ou não a promover negócios no privado? Está. Isso é mau? Não. Então porquê é que diz que quando eu trabalho no privado é mau? Quando ele no fundo está a promover para as indústrias que produzem equipamentos negócio. Quando compram meios de diagnóstico, equipamentos de diagnóstico, então o que é que estão a fazer? A mesma coisa. Quando compram fármacos, o que é que estão a fazer? Então vem o problema central. Médicos. E eu peço às pessoas para irem ao Pordata e verem uma coisa muito importante sobre a saúde em Portugal. Quantos médicos há para habitante e quantos médicos aqui há na Alemanha? Há mais médicos. Portugal tem mais médicos. Muito mais. Portugal tem 562 mil. Mesmo, já agora faz aqui uma ressalva, mesmo que os dados não estejam totalmente atualizados, e é verdade, a verdade é que
nós temos por mil habitantes mais médicos em Portugal. Somos o terceiro ou quarto país da OCDE, com mais médicos. A Alemanha tem 453, nós temos 562. Pois, okay? lá está. Só para que saibamos. E a França tem 316. E depois, médicos o que é? Captura eleitores. É fazer as contas. Quantos médicos é que há? Fazemos umas contas rápidas. Vou fazer como o Guterres para não me enganar. Mas vamos às camas. E depois eu estive a ver as camas e digo assim, está bem, estou a ver as camas. A Alemanha tem 776 camas por 100 mil habitantes e Portugal tem 300 e tal. Camas. Estava aqui a ver onde é que está Portugal, é 300 e tal, é o número que estava aqui. Eu olho e digo assim, então, o que é que nós estamos a falar? Uma mistificação total sobre a conquista de Abril. Por data no ecrã com o gráfico mostrar exatamente o que é que acontece ao Rácio por camas, isto é camas nos hospitais. Sim. É ir ao Pordata e ver quais são os números relativamente. Portanto, é melhor. Então, um candidato a primeiro-ministro que quer invocar o Serviço Nacional de Saúde, os 50 anos, conta uma história sobre o serviço que não tem nada a ver com a realidade dos últimos 50 anos. E pior que a comunicação social engole isto tudo. E destruindo a história de Portugal. É que o que mais me choca é que o Partido Socialista quer que a história comece quando está a governar e que acabe quando ele está a governar. Não aceitam uma coisa simples que é, houve alguém que fez qualquer coisa. Pois. A destruição é uma lógica revolucionária, é subversiva. Eu não posso vir para a política para dizer que todos os meus adversários fizeram erradamente. É a mesma coisa que dizer, não estou nada de acordo com o que o Partido Socialista fez. Não é verdade, há coisas que fizeram e bem. Então aproveito e faço melhor. Agora, não posso é reescrever a história. E por isso é que eu julgo que o debate é um debate útil neste sentido. O Joaquim tem razão. Provavelmente foram personagens apanhadas de surpresa a candidatos a primeiro-ministro. Uma outra, antes, porque já estou aqui a monopolizar há muito tempo, uma outra dimensão que eu gostava de pôr em cima da mesa. A arrogância de Pedro Nuno Santos quando diz a Luís Montenegro que ele nunca tinha governado nada. Para quem andou a governar uma companhia com 3.200 mil milhões de euros dos portugueses, sim, via WhatsApp, tem que se demitir, porque era evidente que se tinha que demitir, vem explicar que ele é que sabe governar? Ora, mas isto para quê? E depois lembrei-me de uma coisa que o Luís Montenegro devia-se ter lembrado. Pedro Passos Coelho foi primeiro-ministro e nunca tinha governado nada. Pois. E tinha muito má fama antes de ser primeiro-ministro. E tinha má fama antes de ser primeiro-ministro. Portanto, os primeiros-ministros, e o Churchill tinha uma expressão, nunca ninguém tem a experiência de ser primeiro-ministro pela primeira vez. Exatamente. Nunca ninguém. É uma verdade lá para Alice. Para mim isto é estranho, como é que essa história aparece na campanha eleitoral. Os primeiros-ministros são como os melões. É assim, eu compro-os. O que é que vai acontecer? E por isso é que eu estou... Se fosse uma feira e não um combate boxe, como quer a comunicação social, eu diria que nós estamos perante dois melões em que um já está aberto e a gente já sabe mais ou menos qual é o sabor. Sim, sim. O outro, parece-me um melão que diz, olha, aceitável. É capaz de ser aceitável. Não estou a dizer que seja o melão perfeito. A propósito do que o Jorge está a dizer da experiência governativa, eu hoje estava no interior do país e uma pessoa com aquela simplicidade e humildade de quem não está na política, quando estava a comentar o debate, dizia assim, você vai fazer o think tank agora. Então não se esqueçam de falar daquele momento em que o Pedro Nuno Santos diz o que estavas a falar, de você não tem experiência governativa. E diz assim a pessoa, olha, sabe o que é que eu teria dito? Olha, você tem, mas como eu sou, eu não quero. Está com aquela simplicidade que é do povo. Joaquim, deixa-me passar para si. Desculpa por ter... O Joaquim fez aqui um esforço para percorrer três, a monarquia, a Primeira República e a Terceira República, e para explicar que nós continuamos a cometer os mesmos erros. Mas agora vamos descer um bocadinho mais ao concreto, Joaquim, porque eu acho que é muito importante, depois do debate de ontem, os espectadores perceberem o que é que está ali em causa, quais são as duas dimensões.
apesar dos dois terem fugido às questões fundamentais, há uma diferença radical entre os dois projetos, entre o projeto do Partido Socialista e o projeto AD, ou não há? Há, sobretudo, uma diferença de atitude. Como assim? Porque, enquanto a direita portuguesa reconhece as suas limitações, a esquerda portuguesa nunca reconhecerá as suas limitações, porque considera sempre que essas limitações são responsabilidade dos outros. Esse é que é o problema do Partido Socialista, partido de bloqueio. Esse é que é o problema que o Sá Carneiro identifica no tal livro que se chama O Impasse, e que esteve na origem do salto qualitativo que o Sá Carneiro introduz com a Aliança Democrática. Porque a Aliança Democrática é a organização dos partidos para responderem ao bloqueio do Partido Socialista. Porquê bloqueio? Porque o Partido Socialista não se alia com ninguém. E não se alia com ninguém para poder utilizar o seu exclusivo acesso aos lugares de poder. Temos de recordar que a política portuguesa foi durante muito tempo dominada pelos padres, isto é, pelas A política. instituições da Igreja Católica. E que o Partido Socialista se revolta contra isso, contra o clericalismo, e tem aquele grito que o Mário Soares repete: socialista, laico E republicano. e radical. Ora, este grito é da natureza do próprio Partido Socialista. E quando vemos hoje o Nuno Santos, é outra vez a mesma coisa. Não esteve na origem do Partido Socialista, mas absorve essa origem e passa a ser a sua própria natureza. O modo como ele disfarça a contração a contração dos maxilares. Tem barba, ajuda. Com a barba. A barba ajuda. O modo como ele disfarça obriga-nos a lembrar o modo como os Bourbon disfarçavam as suas mandíbulas. E também era com a barba. Mas passaram as gerações e lá vieram os Bourbon outra vez com a queixada à frente. Ora, o Nuno Santos é bem intencionado no sentido em que ele gostava de ser um primeiro-ministro com profundidade estratégica, que era o que caracterizava o Mário Soares. O que nós víamos do Mário Soares era só superfície, porque atrás daquilo que víamos estavam anos de experiência e de reflexão sobre o que era a política em Portugal. E Pedro Nuno Santos não tem isso. E Pedro Nuno Santos não tem isso. Não, o Pedro Nuno Santos nem sequer terá sabido o que eram essas histórias, muito menos refletido sobre isso.
Joaquim, deixa-me fazer uma Apesar pergunta. de tudo, o autoritarismo do tempo de Salazar teve um efeito perverso que foi esconder a história política de Portugal. E a história política de Portugal é muito mais rica do que as simplificações que o combate político proporciona. Porque enquanto se está no debate político, não se entra nos detalhes e nos pormenores da história política em Portugal. Mas a história política em Portugal, designadamente o papel da Inquisição na configuração dos comportamentos sociais, o papel das organizações autárquicas na captura dos poderes do monarca, tudo isso tem importância para os comportamentos políticos atuais. Mas, sobretudo, é a estrutura patrimonialista da sociedade portuguesa que se reflete nos comportamentos dos partidos. Todos eles são distribuidores de influências financeiras. Só depois dessas influências financeiras é que vêm as influências distributivas da política. Mas isso já é um segundo plano, porque o primeiro plano, que é o que desencadeou as nacionalizações em 75, o primeiro plano é sempre apropriar as riquezas da sociedade. Foi assim com a apropriação dos bens da Igreja, foi assim com a apropriação dos bens do capital. E o que é que fizeram com isso que apropriaram? Gastaram, distribuíram e acabou. Ficam os monumentos, mas só porque não dá para vender. Porque se pudessem vender os monumentos, também já tinham ido. Joaquim, depois de assistir ao debate de ontem, acha que o português comum, o eleitor que poderia ter dúvidas, terá ficado mais sensibilizado por uma área ou por outra? O eleitor só pode ter ficado sensibilizado pela simpatia e antipatia. Ou seja, não foi pelos argumentos. Sim. Foi pela agressividade ou menor agressividade? Ou, se quisermos, até o eleitor comum vai premiar a ingenuidade dos que falam sem arrogância dos seus objetivos políticos. E, portanto, o chamado português suave. Os que se apresentam como português suave têm uma vantagem eleitoral significativa, porque não estimulam a reação e acabam por passar despercebidos no meio da multidão. E muito da política portuguesa é estruturada na base destes anónimos que se tornam anónimos por vontade própria, isto é, desligam o holofote e continuam a desenvolver as suas atividades sem ninguém ver. Era aquilo que o Salazar chamava os manhosos. E, de facto, grande parte da política em Portugal é feita por manhosos. Não tem nada de mal, é um estilo. Também quero fazer um comentário sobre e vale a pena
recordar estes estilos canónicos, porque eles se repetem ao longo da história de Portugal. O próprio Salazar era um manhoso. Uma das alcunhas era o Manholas. O Manholas é justamente o manhoso no tempo de Salazar. Não vale a pena ignorar este lado da realidade social portuguesa. Deixa-me ir aqui, porque o Jorge queria fazer um comentário sobre os manhosos. Jorge? Eu fazer um comentário, não é leviano, mas é um comentário mais agressivo e mais arrojado, e obviamente sem ser ofensa pessoal para nenhum deles. Eu tenho uma ideia que o país se resolve muito com o exterior e com pessoas que vêm do interior. A Corte de Lisboa é uma corte manhosa. É uma corte, não é manhosa no sentido de corrupta, é manhosa no sentido de sabe que está no centro da distribuição do dinheiro. E quando nós olhamos para Montenegro e para Pedro Nuno Santos, eu consigo ver uma certa virgindade em Montenegro sobre este tema da corte, no sentido em que ele não participou, o governo onde ele não participou em nenhum governo, mas foi líder parlamentar de um governo com grande restrição orçamental. E, portanto, não teve sequer o tempo, nem a disponibilidade, nem o acesso para poder participar no modelo de redistribuição. Pedro Nuno Santos distribuiu 3.200 mil milhões para a TAP. É muito dinheiro para satisfazer muita clientela. E nota-se ali o problema de Pedro Nuno Santos. E os portugueses têm que perceber isto. Porque o Partido Socialista não foi na história política portuguesa o que é hoje. O Partido Socialista fez coisas fantásticas dentro da história política portuguesa. Só que temos que lembrar o que é que aconteceu com José Sócrates. O que é que aconteceu à ideia socialista aplicada por José Sócrates. E isso, parece que não, contaminou a forma de fazer política em Portugal. E o Partido Socialista anda a recusar discutir esse assunto. Manda tudo para os tribunais e não quer fazer esse debate. E por isso é que o debate hoje das extremas é a corrupção. Porque é o problema da política manhosa. E eu olho e digo assim, mas então Pedro Nuno Santos está nisto, mas para Montenegro, o que é que Montenegro fez nisso? Ele nem sabe, provavelmente, por onde é que iria começar, porque também nasce com uma restrição orçamental significativa quando era presidente do grupo parlamentar do PSD no tempo da Troika. Portanto, são personalidades muito diferentes que têm uma experiência de vida em que um vem lá, como eu digo, das berças, o outro também, mas o outro já está há muito tempo na corte. E depois há uma... Eu queria falar, no início disse que eu queria falar antes do debate. Antes do debate, Pedro Nuno Santos chorou na televisão. António Costa, afinal, o juiz disse-lhe que não havia problema nenhum. As sondagens, o PS é o maior. Eu digo, mas o que é que falta mais a acontecer para nós termos todos que votar outra vez no PS? O que é que vão inventar mais? Porque achas que isto é tudo deliberado? Oh, Camilo, completamente deliberado. Não é, eu não digo deliberado, são ocasiões... é como os eclipses. De repente apareceram. Mas apareceram neste momento. Se calhar até dava jeito de aparecer neste momento e não noutro. É verdade que o processo de António Costa não estava na cartilha, mas há preciso reagir. O que eu digo é que há um conjunto de movimentos para alterar a maneira como os portugueses têm que apreciar isto. E apreciar isto é muito simples. Ou continuar ou mudar. Não há grandes voltas. Se querem continuar, já sabem onde votar. E eu gostava de voltar ao debate e aí sem nenhuma declaração
de interesses, perceber se cada candidato disse mais e melhor aos seus eleitores naturais. Eu acho que Pedro Nuno Santos faz o pleno da esquerda. Pedro Nuno Santos é uma tranquilidade para a esquerda. Vê-se por reações dos comentadores. Paulo Raimundo quer condicioná-lo ao dizer já nem, o acordo escrito até nem deu nada, porque é que estamos a fazer acordo, mas já sabes que eu estarei contigo. A Mariana Mortágua foi salamaleques todo o tempo. Portanto, ele tem um discurso que a esquerda gosta. Quando ele fala não tenho dogmas, é a versão costista de Pedro Nuno Santos. Ele tem um dogma muito maior que António Costa. Ele quer chegar ao poder. É que Pedro Nuno Santos é uma contradição com António Costa, na minha opinião. Porque ele quer chegar ao poder para se diferenciar do pai. Quer dizer assim, tu não fizeste nada, eu sou a ação. Tu és a inação. Mas António Costa sabe melhor chegar ao poder e manter o poder. Ele não sabe fazer tão bem isso. Porque se percebe pela maneira como ele está a fazer o desenho de tudo isto. Porque ele quer fazer. E quando eu digo chora, e eu lembrei-me, vamos chorar, porque ele quer dizer ao filho que vamos ter um novo aeroporto ao fim de 50 anos de Abril. E depois eu comecei a pensar para comigo, Deus Joaquim, quais são as obras, Joaquim, que se lembra que o Partido Socialista fez físicas nos últimos 50 anos? Para além das estradas que nos forem impingidas pela Europa. Começo a olhar e tenho alguma dificuldade. É ponto que é Vasta Gama? Não é. Ponto 25 de Abril? Não é. O que é que fez? Digam lá. E então as estradas. Mas as estradas não foi o que acusavam Cavaco Silva de ser o homem do botão? E depois não tiveram paixão para a educação? Mas afinal é as barragens, não, agora é as renováveis. Portanto, nós temos que perceber que esta lógica do Partido Socialista, que era saudável de uma espécie de uma parceria público-privada boa, que foi feita no início, foi uma espécie de continuidade de Mário Soares, Cavaco Silva e depois Guterres, aquilo foi isso mais ou menos a mesma linha, destrambulhou-se completamente depois com José Sócrates. Foi a desgraça completa. Deixa-me perguntar aqui ao Joaquim uma coisa. Joaquim, só queria referir sobre... Eu acho que faz o pleno à esquerda. Relativamente a Luís Montenegro, eu julgo que ele faz o pleno num eleitorado indeciso moderado. Não faz o pleno da direita. A direita não gostou muito do debate. E isso tem a ver com uma razão que o Joaquim vínhamos a falar, é que a Luís Montenegro faltou-lhe no debate o instinto de matador. É verdade. Ele disse coisas que era arrumou com Pedro Nuno Santos. Era QO técnico. Era QO. E ele não é uma personagem agressiva por natureza. Falta-lhe o killer instinct. Falta-lhe esse killer instinct. E por isso a direita que quer bater, dar um murro na mesa, que é uma direita que está muito ancorada ao protesto do Chega, mas também há uma direita que também se calhar não se revê no Chega, mas também não se revê nos salamaleques da direita tradicional e fofinha, como a gente lhe chama. Eu acho que essa direita pode não ter gostado do debate, mas eu julgo que ele conseguiu aproximar-se, quer dizer, observando alguns comentários, umas pessoas que foram dizendo e o que analisei, dá uma ideia que ele consegue fazer um pleno interessante no eleitorado indeciso que não quer votar no radicalismo de André Ventura, mas que diz, continuar com aquele melão, se calhar este parece-me tipo até equilibrado e sensato. E depois vamos às contas certas de Pedro Nuno Santos. Sim, para o fim, Montenegro, sim. Vamos às contas certas. Joaquim, olhando para o debate, este e os anteriores, nós ficamos com a sensação, ou não, que a governação que vamos ter vai ficar a dever muito às reformas. A governação que vamos ter? Vai ficar a dever muito às reformas, ou seja, nós não vamos ter reformas nos próximos anos.
porque a situação política não vai permitir que os partidos apareçam com ideias profundas de reforma da sociedade portuguesa. Uma das perplexidades desta última fase política é o que é que aconteceu aos PPRs, que iam ser a grande oferta da União Europeia para recuperar PRRs. PRR. Plano de Recuperação e Resiliência. Diz PPR. Mas isso não era uma boa ideia. Mas eu percebi. PRR. Não há dúvida que, para uma sociedade patrimonialista, essa oferta de recursos financeiros disponíveis não poderia passar, não poderia ser ignorada. Mas a verdade é que os projetos políticos não se referenciam a essa disponibilidade financeira imprevista. Isso obriga-nos a perguntar o que é que a sociedade portuguesa quer da União Europeia. Porque aparentemente só quer pertencer ao clube Para ir buscar dinheiro. mas não faz a ginástica preparatória para poder competir com os seus atletas. Os portugueses gostam de estar na Europa, como no passado gostaram de ter Império Colonial, gostaram de ter Brasil, Angola, Moçambique, mas não quer elaborar projetos para essas disponibilidades de recursos. E, portanto, ficamos pior do que não ter recursos. É ter e não os utilizar. E gastar mal. Ora, os debates partidários têm alguma responsabilidade nisto. Porque se os debates partidários estivessem centrados naquilo que são os recursos e como os rentabilizar, seriam debates bem mais interessantes do que os confrontos ideológicos de esquerdas e direitas. Mas a verdade é que, desde os planos do desenvolvimento de Sines, que a proposta estratégica de novos projetos desapareceu. Aliás, nunca ninguém quis analisar a sério porque é que o projeto de Sines se esfumou nas brumas da memória. Havemos de dedicar um programa a isso. Mas a verdade é que ficou à espera do Dom Sebastião. É verdade. Oh, Joaquim, deixa-me só, para terminares aqui o programa, deixa-me só voltar às contas certas, porque estamos mesmo em cima da hora. Eu pedi ao Marco para mostrar aqui um gráfico, não sei se ele pode mostrar, que dá para perceber o desplante, o tupete de Pedro Nuno Santos quando desconfia das contas de Luís Montenegro, que vai dar um rombo nas contas públicas. nas contas públicas. A dívida pública portuguesa, no tempo do professor Cavaco Silva, já agora para a esquerda que não gosta do professor Cavaco Silva, 95, Sim. era 58%. Do PIB. Quando é que começa o engenheiro Sócrates e quando termina? O engenheiro Sócrates deixou-nos levar 2011, 2012, 2012 já é a Troika, 111%.
Portanto, o rombo do PS... Ó Jorge, mais uma coisa. É que depois da subida que vem com Pedro Passos Coelho, é o resultado dos 78 mil milhões negociados pelo Partido Socialista. Não, sim, está bem, mas ainda há esse. Eu despeço este pormenor. É só para dizer que o primeiro rombo que o país está a resolver é de José Sócrates. É do Partido Socialista e da história do Partido Socialista dos últimos anos. Aquela curva ascendente ali. Portanto, qualquer irresponsabilidade do Luís Montenegro é sempre mais barata que a responsabilidade do Partido Socialista apresentada aqui. Essa está Portanto, boa. eu não consigo perceber como é que um candidato a Primeiro-Ministro e depois nenhum jornalista o questionar, como é que tem o desplante de vir dizer que as contas do Luís Montenegro estão erradas do ponto de vista de rombo nas finanças públicas. Eu sei de onde é que isto vem. De onde é que vem? Isto é a escola académica de aqueles que querem sempre explicar que os impostos mais baixos não geram crescimento. Isso é e verdade. que a despesa pública é boa. E a economia portuguesa está cheia de gente a fazer isso. E como dizia o o Robert Barro, se a despesa pública é tão virtuosa, porque é que não a tornam infinita? Pois, já agora fazemos isso. Mas não são capazes, ou seja, levam aquilo para os debates públicos para mistificar. E eu acho que os portugueses têm que se lembrar que nós não estamos só a julgar António Costa nestas eleições. Eu acho que nós estamos a julgar um regime que se perdeu, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa. O tal Marcelo, que não é Marcelo Caetano, mas pode vir a ser, que é o regime perdeu-se ou não depois de José Sócrates, perdeu-se. Claramente, quer dizer, de repente é impossível o PS falar com o PSD, só temos animais ferozes, só temos linhas vermelhas. E temos um partido que recusa sistematicamente qualquer acordo de regime para mudar as coisas, que é o Partido Socialista. Ele é o regime, ele é o acordo com ele próprio. Eu nem percebo como é que se fala em acordo de regime com o Partido Socialista quando ele acha ele próprio regime. Acho isso um contrassenso. Acho que isso tem que se mudar o nome, tem que se arranjar outra palavra. Essa é que não arranja porque eles acham que são o regime. E a verdade é que a monarquia teve que, quando a monarquia caiu, criou-se a República. Foi a maneira de explicar o regime. E depois vieram as mudanças de República. A Primeira República, a Segunda República. E, portanto, tudo isto é a história de Portugal. A história de Portugal é isto. E os portugueses têm que perceber, quando estão a votar numa história que nós já vivemos. É uma história em que as repúblicas que nós tivemos e que temos são repúblicas que podem ter que chegar ao fim no sentido em que há qualquer coisa que tem que mudar. E é nessa parte que eu julgo que o debate dos dois, que isso é uma falhança dos dois, porque apesar de tudo, Pedro Nuno Santos podia querer discutir o assunto, porque é um assunto que merece, que as pessoas estão a dar atenção, que são os assuntos que são de regime e que as pessoas acham que não se resolve e, portanto, vão ter que votar nos partidos extremistas e radicais, porque são esses que põem o problema em cima da mesa. Que eles, aliás, omitiram. Última pergunta e muito rápida. Ficamos ou não com a impressão que se o Partido Socialista ganhar, vai mesmo fazer uma nova geringonça? Mas porquê é que não havia de fazer? Não, mas não é porque não havia de fazer. É que eu fiquei claramente com os últimos debates e com o de ontem que o PS quer fazer uma segunda geringonça. Camilo, mas eu não vejo... E que os outros estão dispostos a isso. A partir do momento, o que se passou em Portugal, o tema de António Costa é que António Costa... As sensibilidades esquerdistas dentro do PS até poderiam ser saudáveis para o próprio PS. O problema é que ter sensibilidades mais à esquerda, com partidos ainda mais extremados no Parlamento, gera uma dependência que o país desconhece como é que se resolve. É tudo tratado nos bastidores, não é público. E por isso é que esta nessa matéria... eu acho que nós devíamos fazer como na Alemanha, nestas eleições. Sinceramente, acho que era muito melhor para o país. Há um resultado a 10 de março
E, dependendo do resultado e o que é as consultas do Presidente da República, qualquer formação de governo que tivesse que ter apoio dos partidos teria que ser debatida entre os partidos durante um período alargado. E não me venham com a conversa que é preciso coisa, porque senão o PRR, o aeroporto atrasa. O aeroporto e o TGV. Não, discutam e depois mostrem aos portugueses, o final, qual é o acordo. O que é que os senhores querem? Digam, escrevam, digam. Eu, antes de finalizar o programa, e a propósito do que o Jorge Marrão estava a dizer, eu quero recordar o que aconteceu numa das últimas eleições alemãs, a última eleição de Angela Merkel. A CDU e o CSU não conseguiram a maioria e ela teve que começar a negociar com o Partido Social Democrata, que é o Partido Socialista Alemão. E eu me lembro que Marcelo Rebelo de Sousa era comentador e ter contado esta piada na televisão: olha, eles já lá estão há 3 meses e não conseguem formar um governo. E o embaixador alemão, na altura em Lisboa, no almoço comigo, diga assim: se você conhecer o seu comentador Marcelo Rebelo de Sousa, explique-lhe o seguinte: nós na Alemanha sentamos-nos e discutimos tudo tintim por tintim e depois pomos num documento, e esse documento é mostrado aos alemães e pode ter aceso uma coisa: no fim do governo vamos ver, e a esmagadora maioria daquelas coisas foram cumpridas. É essa a diferença entre a Alemanha e Portugal, a propósito do que já estava a dizer. Chegámos ao final do programa de hoje. Quero pedir desculpa que ultrapassámos largamente o tempo, mas existe justificação para isso. E quero dizer que voltaremos na próxima semana. Mas antes de irmos embora, quero recordar que nós temos uma parceria com a Prozis, temos outra com a beltseguros.pt e ainda tem este programa, ajuda à produção do Grupo Sendis Alidata. Fique bem, para ao final o pedido de sempre, coloque o dedo no gosto, coloque o dedo no partilhar nas redes sociais e também no botão que diz subscrever o canal. Eu voltarei amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado. Deve ter.